Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Barreto, aqui em conjunto com Tiago Ferreira e Diogo Passos. Passas a quem? Como é que Exatamente, estão, obrigado. pessoal? Está Olha, eu tudo estou bem? sentado, como podes ver. Estás sentado? Estamos todos. Estamos Pode todos. ser que sim. Não, o Estamos Tiago se calhar até todos. está de pé, que você não vê ali as costas da cadeira, nunca se sabe. Eu Vamos tapei de apostar, propósito. vamos apostar. Bem, o filme de hoje é nada mais nada menos que Nomadland, realizado, escrito e montado por Chloe Zhao, uma das cineastas mais interessantes a fazer cinema atualmente. E esta história é a história de Fern, que é uma senhora que foi avassalada pela Grande Depressão e pela morte do seu marido. A cidade de Empire, onde ela trabalhava com o seu marido e com uma comunidade, foi arrasada pela Grande Depressão de 2008. O filme situa-se em 2011 e vemos as consequências nefastas desta depressão nesta cidade americana. E depois da morte do seu marido, Fern vende a maior parte dos pertences dele para comprar uma carrinha e fazer-se à estrada, por assim dizer. E sem mais demoras, porque temos muito que falar, deixa-me ver agora por quem é que eu começo. Vai ser o Tiago. Vai ser o Tiago a dizer-nos o que é que acha de Nomadland. Opa, isto vai ser um bocadinho vago, vou ser sincero, porque mais uma vez eu vou precisar da vossa ajuda para desenvolver uma opinião mais concreta, porque de facto, de uma maneira geral, este filme penso que assenta bastante bem para quem gosta de um filme que toque mais na vertente humana e no lado mais filosoficamente falando da angústia que é estar portanto, inserido numa vivência sem grandes posses materiais e onde a liberdade é o maior propósito ou o maior princípio, digamos assim. E o que é que isso traz do lado exterior? Porque há muito questionamento, há pouco respeito por quem tem essa mentalidade, e nesse aspecto o filme consegue-nos trazer muito bem essa realidade, sem dúvida alguma. Além de que consegue assentar mais a sua narrativa e a sua essência cinematográfica, mais uma vez, no seu lado humano, porque acho que a grande essência do filme, a sua índole, está precisamente nas conversas que consegue desenvolver, no lado sentimental que consegue transpor entre personagens, e claro que não podemos falar deste filme sem falar da atriz principal, a McDormand, que faz mais um grande papel. Se eu no podcast passado elogiei, portanto, as interpretações de que já não... Riz Ahmed? Não. Foi? Bem, vamos cortar aqui. Espera aí, quem é que eu elogiei? Que eu disse que podíamos fazer um podcast só de interpretações dele. Olha, aqui, em primeiro lugar, Tiago, aqui não se corta. E em segundo lugar, tu falaste da pessoa que dizes que podíamos fazer um podcast só dele, aquele que eu também não me lembro. Mas está-me na ponta da língua. É ele mesmo que ele disse no podcast anterior. Sim. E eu já não me lembro. Mas não importa, olhem pessoal. Neste caso, Frances McDormand, também podíamos fazer um podcast só de interpretações, excelentes interpretações dela, sem dúvida alguma. E eu penso que, neste sentido, o que é que eu queria dizer? Que ela é a alma do filme, sem dúvida alguma. E tem mais uma bela interpretação que assenta perfeitamente na essência da sua narrativa, uma essência mais contemplativa, mais de encontro ao lado mais humanitário portanto, das pessoas e da história que quer contar, e nós percebemos ao longo da sua jornada o seu sofrimento em lidar com a perda do seu marido e como a sua vida deu teve uma mudança radical nesse sentido. E claro que isto também tem críticas bastante políticas e económicas, porque o filme vai
objetivamente de encontro a uma crítica fundamental que tem a ver com o nosso sistema. Um sistema capitalista onde a maior parte da população tem uma mentalidade de quanto mais melhor e de favorecer a materialidade, quando a verdadeira mensagem deste filme vai de encontro à imaterialidade e como nós conseguimos encontrar um propósito para viver quando nos desprendemos precisamente disso. E nesse aspecto o filme é perfeito na sua mensagem. Indo um pouco mais de encontro às críticas que eu tenho a fazer sobre este filme, e elas não estão amplamente consolidadas, por isso é que eu digo que vou precisar da vossa ajuda para as consolidar. Penso que esta minha intervenção vai ser mais, apesar da vossa ajuda, para as críticas do que propriamente para os méritos, porque eu penso que este filme não deixa muito a discutir sobre aquilo em que é verdadeiramente bom, mas eu penso que falta alguma memorabilidade a este filme. E eu penso que falta também um lado mais dramático na sua narrativa, no seu argumento. Porque se de facto nós temos um filme que tem um todo bastante documental, e isso favorece imenso precisamente na mensagem que quer passar, a verdade é que, pelo menos na minha opinião, nós chegamos ao fim do filme, percebemos o lado sentimental da personagem, mas não conseguimos conhecê-la verdadeiramente. E eu penso que isso tem muito a ver com o facto de, naturalmente, com a sua personalidade, que sofre muito mais por dentro do que para fora. Por isso é que eu acho que neste filme falta um pouco de emoção, não de sentimento, mas de emoção, para precisamente tornar esta narrativa um pouco mais inesquecível. Pelo menos é este o meu parecer. Penso que tem uma vertente filosófica que resulta em pleno, mas que manda, digamos assim, o espectador para dentro da narrativa e que o deixa bastante, portanto, interessado nela, mas que penso que o filme não envelhecerá tão bem, pelo menos em mim, precisamente porque não teve ou uma cena mais memorável do ponto de vista dramático, ou porque, de facto, nós chegamos ao fim e eu penso que a personagem principal ou pelo menos, portanto, a sua personalidade, não necessariamente a sua essência, mas a sua personalidade, chegamos ao fim e parece que ela foi mais importante por aquilo que significava do que propriamente por aquilo que ela era, sinceramente. E pronto, e acho que para a primeira intervenção está bom, enquanto vocês falam, eu depois vou retificar de facto a que ator é que me estava portanto é que queria referir há pouco. Muito bem. Diogo, vais de encontro ou ao encontro do que o Tiago disse? Olha, primeiro posso já ajudar o Tiago e dizer que o grande ator que o Tiago estava a falar que merecia um podcast era o Ethan Hawke. Exatamente. Um grande ator, sem dúvida. Exatamente. Agora, quanto ao que o Tiago acabou de dizer, olha, em grande parte sim, vou, noutras coisas não concordo assim tanto, ou pelo menos nessa parte mais emocional ou sentimental, porque esta jornada deste Nomadland acho que acaba muito por ser essa emoção interior, mas que através de atitudes e decisões na vida são transpostas para o exterior, portanto acho que essa ligação acontece, existe, e é essa emoção toda que, a meu ver, faz deste filme um filme totalmente centrado na nossa personagem, na Fern, não é? Pela McDormand, que é uma atriz excepcional, a meu ver é a atriz que faz o filme, ou grande parte da magia, apesar do seu tema pertinente, está nesta atriz, sem dúvida. Gostei muito também do papel já que ela tinha feito no cartaz à beira da estrada. A meu ver, um tipo de personagem até algo idêntico, nessa tal questão do que é a luta, uma personagem de luta, e aqui falo muito bem. Quanto ao filme em si, olha, devo dizer-vos que não é um filme fácil de se gostar. Eu apreciei muito as suas qualidades, muito aquele lado contemplativo, esse lado factual, portanto, ir buscar a tal questão da crise de 2008, 3 anos para a frente, quando realmente já se sentiam umas consequências negativas, não é, em grande escala, portanto, mais precisamente na América do Norte, e acho que
o filme consegue ser muito puro nesse aspecto, não é? Por todos aqueles problemas que ela enfrenta, que pronto, se calhar também é um tipo de filme que depois em área de spoiler vamos conseguir também explorar um bocadinho melhor. Mas de uma forma geral funciona muito bem. Como eu disse, não é um filme fácil de gostar. Eu vi-o recentemente, há coisa de 24 horas, e admito que cresceu um bocado em mim. Agora, durante a própria visualização, eu admito que chego ao fim e não achei uma coisa assim tão fabulosa. Dei esse tempo e reconheço que é fabuloso. Contudo, não é dos meus filmes favoritos. Mas é aquele caso em que se calhar não vês esse filme tão cedo, mas reconheces que está muito bem feito. Os cenários exatamente. são... Eu não falei na fotografia, mas exatamente. É uma fotografia muito boa, portanto, porque temos aquela componente da viagem. Portanto, esta nossa personagem, a Fern, é uma nómada e viaja de um lado para o outro, como tu já disseste, Bernardo, na sinopse do filme. E acho que esse estilo de vida também acaba por ser uma lição ou um retrato de todo o seu passado, não é? E toda essa história bastante intensa que é aliado ao lado parental, emocional, de carência e profissional. E, portanto, quando englobas tudo isto numa figura só e que enfrenta todos estes demónios, portanto, do presente, do passado e até mesmo para o futuro, acaba por ser um desafio muito interessante para o espectador. E é importante que o filme consiga transparecer esse tipo de emoções, esse tipo de dúvidas, de frustrações, portanto, do personagem para quem está deste lado do ecrã. E o filme consegue isso, que a meu ver aqui é o mais importante. Agora, quanto à própria viagem em si, é também muito... coloca-te muitas dúvidas. Pelo menos a mim colocou-me. Porque tu vias que a Fern é uma pessoa que estava sempre com medo do futuro. Nós vamos percebendo o porquê, mas realmente essa falta de controle que ela tinha na vida dela consegue dar uma vibração muito especial ao filme. E depois, aliado isso a outras coisas que podemos gostar mais ou menos, ou pelo menos no meu caso eu até gostei, dessa tal análise barra crítica ao próprio sistema social, portanto, as armas ou as instituições que uma pessoa, que um cidadão norte-americano tem para quando está perante certas dificuldades. Porque uma das coisas muito boas deste filme é que a Fern vai se encontrando com muita gente na mesma situação que ela, ou pior, não é? Ou algumas um bocadinho melhor, mas tem sempre pontos em comum, existe sempre uma troca de ideias, uma troca de experiências, e é isso que também cativa ou vai cativando à medida que o filme vai avançando. E isso é muito importante. E é essa troca de experiências que vai nos dando um contexto muito importante, que é aquela ficção, porque o filme é uma ficção atual, mas que vai pegar em só factos reais. Portanto, estás numa ficção bastante real, se é que me faço entender. Tem essa vertente um bocado documental. E é bastante, esse lado, até. o lado pessoal da personagem principal, aliado a toda essa riqueza documental que o filme tem, acho que o torna especial. E torna-o especial depois também graças muito à poesia do próprio realizador. Portanto, é este juntar destas componentes todas que para mim faz com que o Nomadland funcione, que possa ter uma palavra a dizer nos Oscars, e deixo já a minha... não digo já a nota, porque vai ser, o Bernardo vai ter que questionar, mas deixo um apontamento que até para mim próprio é muito interessante, ou foi um excelente desafio. Não é um filme que eu gostei assim tanto, mas é muito bom. E também acho que é importante nós, por vezes, sermos frios e sabermos interpretar a obra pelo que ela é, e às vezes não olharmos tanto para os nossos gostos, que é sempre importante, atenção. É importante, mas como crítico, também acho que estou na obrigação de partilhar esta ideia. E pronto, mesmo ainda não revelando a minha classificação, digo já que é um filme que merece uma classificação bastante alta. Portanto, passa a bola agora para o nosso orador, para o nosso júri, Bernardo. Não, é assim, eu gostei muito do que vocês disseram, concordo com umas questões e discordo de outras. Começo por falar um pouco sobre a minha experiência com o filme e com a cineasta, que é uma cineasta que eu admiro muitíssimo. Chloe Zhao. Disse realizadora, é realizadora. Sim, peço desculpa. Pronto.
O primeiro filme dela, o Songs That My Brothers Taught Me, foi uma ótima entrada, mas foi o The Rider, o segundo filme dela, que me convenceu em pleno. Eu acho que o The Rider, de 2017, é dos melhores filmes do século XXI. Está aqui apontado. Dos melhores filmes do século XXI, o The Rider. Então, eu fui com muita expectativa para o Nomadland, compreensivelmente, mas sabendo que era difícil seguir o The Rider. Então eu vi o filme uma vez e terminei o filme e ali como o Tiago eu senti que faltava qualquer coisa. Então eu vi o filme outra vez. Uau! Tu viste 2 vezes? Sim. Não sei se é permitido para este É por isso que eu estou a dizer. É por isso que eu estou a dizer. Então eu vi-o outra vez. E quando terminei o filme, continuei a achar que faltava qualquer coisa. Não viste a terceira vez? Não vi a terceira vez. Mas é assim, e por estar a dizer isto, não quer dizer que não acho o filme brilhante. O filme é brilhante, a Chloe Zhao é brilhante e os 3 filmes dela formam uma espécie de trilogia não oficial em que ela explora as terras malditas, as Badlands, e estas comunidades que estão a viver à margem dos grandes centros urbanos e que são muitas vezes afetados por fenómenos económicos que não se falam. Ou melhor, falam-se, mas não se fala o quão afetam estas comunidades. No primeiro filme dela é centrado numa família indígena. No The Rider é numa personagem central que é cowboy, pratica rodeio. Sabe o que é rodeio? Que é rodeo. Quando um indivíduo está por cima de um cavalo ou de um touro e o touro está raivoso e eles têm que se aguentar 7 ou 8 segundos em cima. Tem técnica, eles têm que fazer determinados movimentos. Então ela explora essa comunidade também na Dakota do Sul, se não me engano. Ela é uma cineasta que filma muito nessa zona. Ela está, de certo modo, apaixonada por essa zona, porque ela viveu muito tempo reclusa em cidade e quando descobriu a conexão com a natureza, é alguém que já não volta atrás. Então, ela tem explorado ao longo destes anos estas terras malditas e em Nomadland ela explora a comunidade nómada e utiliza a Frances McDormand como porta de entrada ou como guia para conhecermos estas personagens que são, na verdade, não atores, são nómadas, muitos deles, e é um desafio extra para Frances McDormand, porque ela que tem que, digamos, descer ao nível do nómada, e eu digo isto com um asterisco muito grande, que é o estilo de vida que estas pessoas praticam não é em nada mais ou menos criticável do que um estilo de vida urbano, é simplesmente alternativo. Mas a Frances McDormand tem que entrar no espírito de um nómada, do que é ser nómada, e então é muito interessante ver a habilidade da Chloe Zhao em misturar estas duas vertentes de atores profissionais com não atores e fazer com que o argumento fique de tal forma orgânico que nós muitas vezes não percebemos o que é ensaiado e o que é original das pessoas, o que é a experiência própria das pessoas. E eu acho que isto é extremamente difícil e esta cineasta é uma pró a fazê-lo, porque fica tudo seamless, fica tudo em termos de tom. É incrível o quanto ela consegue suster 1h40 e tal de filme em que o tom permanece intacto, mas com uma espécie de melancolia que é muito também fruto da direção de fotografia, que é um senhor que eu não estou a lembrar-me do nome, mas com o qual a cineasta trabalha muitas vezes. E eles estão já com alguma experiência a filmar estas paisagens terrestres das terras malditas da América. Só que neste filme há uma particularidade interessante, que é eles filmam muito naquilo que na fotografia se chama a hora mágica, the golden hour. E vários planos e várias sequências, o sol ou está muito baixo, porque está a terminar o dia,
ou está, eu digo ao modo muito baixo, porque está a começar o dia. E o céu fica com, às vezes, um tom alaranjado, outras vezes um tom avermelhado, e estes pormenores, esta consistência, é de uma dedicação tremenda, porque eles só podem filmar naquelas horas e tem que correr bem. Se não corre bem, o dia seguinte. Só no dia seguinte. Não houver nuvens. Exatamente. Portanto, há aqui imensos pormenores em que o filme está em altíssimo nível. Depois, em termos temáticos, é muito interessante a questão do significado de casa, que é para mim a grande mensagem do filme é essa. E tem a ver com umas frases que uma personagem tem tatuada num braço logo no início, que são as letras de uma música, que eu passo a citar, que é: Home, is it just a word, or is it something you carry within you? Portanto, a casa é uma palavra, ou é um sítio, ou é um local, ou é algo que nós transportamos connosco, para onde quer que vamos. E acho que isso está um bocado na essência do Nomadland, na essência de um nómada, e na essência daquilo que a Fran, a personagem da Frances, descobre. Que, na minha opinião, ela sempre foi uma nómada de coração, só que não o sabia. Quando tu dizes, Diogo, e isso é uma coisa que eu não concordo, que é que ela está perdida, eu acho que não. Eu acho que ela tem praticamente sempre o controle da situação. Tanto que ela tem oportunidades para ficar, por exemplo, em casa da irmã. E não quer. E não o quer. E aqui, se calhar, já estamos a entrar ela está bem resolvida. Exato. Se calhar está a entrar um pouco em spoiler, mas são pormenores que depois esta narrativa, em termos de spoiler, já é um pouco difícil de explorar, mas já lá vamos. Ou melhor, não há muito a linha entre o spoiler e o não spoiler. É verdade. Não é assim tão tenue quanto isso, porque o filme é menos sobre acontecimentos e mais sobre a experiência desta personagem. Não tem tanto um primeiro, segundo e terceiro ato, mas sim é um pedaço de vida da personagem. Exatamente. E isto vai ao encontro de uma coisa que tu disseste, Tiago, e agora para voltar ao início do meu discurso, que é, eu quando vi a primeira vez o filme, faltava algo. Quando vi a segunda vez o filme, faltava algo. E depois eu percebi-me que era impacto dramático. Falta aqui... Exatamente. Não que torne o filme menos memorável, eu acho que o filme é extremamente memorável, mas em termos de aquilo que eu sinto quando termino o filme, ou ao longo do filme, é muito mais uma experiência de contemplação e uma experiência, a mensagem, poética, e não tanto determinados momentos que me fazem sentir coisas mais profundas ou a mensagem ou emotivas. E eu acho que isso, até certo ponto, é uma falta do filme. Mas depois também temos que enquadrar a Chloe Zhao no mundo de cineastas como o Herzog ou o Terrence Malick, que é um pouco esta a filosofia da contemplação que ela imprime principalmente no Nomadland. Bernardo, deixas-me só fazer um complemento àquilo que tu disseste. Não. Estás a falar muito bem. Adiantei demais. Acho muito engraçado teres dito isso relativamente à questão da casa, porque ela até, a dado momento, vira-se de alguém que lhe diz que ela era uma sem-abrigo e ela diz, não, eu não sou uma sem-abrigo, eu sou uma sem-casa. Exatamente. E eu acho toda a diferença. E eu acho que essa frase é sem dúvida a essência da narrativa. Sim. Foi quem disse isso, foi até uma menina pequenina, portanto a filha de uma amiga dela. Agora, acho que eu concordo que não concordes comigo, mas não consigo concordar com o que tu discordas comigo, pela simples razão que, e mesmo tu, Tiago, como dizes que ela, ou usaste a expressão, ela está bem resolvida, eu não acho porque mesmo ela encontrando algum significado na vida nómada, ela está sempre a fugir de algo. E ela tanto foge de algo que queria dizer uma coisa para concluir o meu argumento, mas só posso dizer na parte de spoiler. Porque isso era uma grande justificação, mas eu irei lá. Depois, na segunda parte. Agora, não consigo também... Eu consigo compreender o teu ponto de vista, mas não consigo concordar porque do que eu vejo e de todas as experiências que ela passa, ela mesmo dando-se bem,
tu percebes, mesmo em diálogos e opiniões em conversa que ela tem com outras pessoas, com esses tais nómadas também, que ela tem sempre algo que carrega consigo que nunca... É uma tristeza que nunca sai. Ok, isso tu sim, perdes alguém, sim, tento para ela sim, ficar sim, contente e para esquecer. Obviamente. Não é isso. Ela não está bem Não é resolvida. essa Quando eu digo bem resolvida, é com a sua situação atual de nómada. É o que eu quero dizer. Sim, porque ela não quer ajuda de ninguém. Tu vês que é uma pessoa independente, autónoma Independente, e consegue gerir-se sem ninguém, portanto não precisa de ninguém ao lado para resolver a sua vida, mesmo a própria questão do pedir dinheiro emprestado e tudo, pronto. Outras coisas. Ela demonstra isso tudo, mas no cerne da pessoa, do que é o transformar-se de uma pessoa que não era nómada para o ser, no processo, e enquanto vais acompanhando a história, eu penso que ela também utiliza esse estilo de vida para fugir de algo. Portanto, sem dúvida, penso sem que não dúvida seja alguma. assim tanto como tu dizes, Bernardo. Percebes? É só nesta temática. Eu acho que não é assim tanto dessa forma. E aliás, são pontos de vista perfeitamente discutíveis e até é bom serem, porque quer dizer que o filme também tem essa riqueza de até podermos interpretar as coisas de mais de uma forma. Sim, podemos levar essa discussão depois mais aprofundadamente para spoiler. E penso que fica obrigatório também referir, que ainda não foi referida, a banda sonora de Ludovico Einaudi, que... Olha, posso-te dizer que na última cena, quando estava a ouvir o piano, eu depois comecei a pensar para mim, agora vêm aí os créditos, eu tenho quase que isto é Ludovico, mas até vou esperar. Olha, foi como eu. Olha, foi como eu. Eu ouvi e eu não digo que tivesse logo achado que era ele, mas eu disse, isto é-me tremendamente familiar. Exatamente. E depois vi e eu percebi logo. Malta, mas só uma coisa, eu tenho que fazer aqui um bocado o papel do Bernardo, que eu estou aqui com o olho no cronómetro. Se calhar as notas, se calhar um de vocês já dizia a nota, depois eu ia dizer a minha e tal. O que é que acham? Muito bem. Está bem. Muito bem. Eu posso tomar iniciativa. Sim, é melhor. Tomar iniciativa. 3 estrelas e meia em 4 para o Nomadland. Um excelente filme que peca por lhe faltar um pouco de tensão dramática ou partes de cenas mais chave em que não está tão estável ao nível emotivo e provoca algum desequilíbrio na narrativa que se transporta para o telespectador ou para o espectador, não é tele, porque não estamos a ver uma televisão, a menos que vejam numa televisão. Se vê numa televisão, eu recomendo que seja o maior possível, porque para admirar estas paisagens e a riqueza poética do filme convém ser no maior ecrã que conseguir encontrar, se não no cinema. O filme estreia este ano em Portugal, em fevereiro, se não me engano, ou não tenho bem a certeza, e depois com a questão do Covid também dificulta, e a terceira vaga não me parece estar fácil, mas o ponto é, vejam no maior ecrã possível. Valerá a pena. E tu, Tiago, quanto é que dás? Olha, eu acho que como nós os três, eu sou muito meticuloso nas notas que dou, e quando tenho que admitir que não dei uma nota que naquele momento era para mim justa e depois já não é, tenho toda a liberdade de o fazer e não tenho problema absolutamente nenhum. Mas eu penso que é um bocado como... Eu concordo com tudo o que o Bernardo disse relativamente ao porquê deste filme, por exemplo, não merecer 4 estrelas. Porque fica para mim definido, quando eu acabo o filme, que este filme não é digno dessas 4 estrelas. E depois, para mim, há um struggle entre as 3 estrelas e as 3,5. E de facto, esse struggle não é nada fácil. E eu penso que, de facto, sim, é o que tu disseste, e o que temos que ser frios e tentar um pouco abstrair-nos portanto, da nossa opinião mais pessoal, e vemos os méritos e os deméritos do filme, mas eu penso que eu vou ser um bocadito menos, e não sei se tem a ver com o facto da minha experiência ser relativamente recente, ou se calhar não ter visto pela segunda vez como o Bernardo. Eu vou dar 3 estrelas em 4. Foi um bocado batota, mas eu senti essa necessidade. Sim, e bem. Por causa da Chloe Zhao, que merece. E eu vou dar 3 estrelas em 4, admitindo que se desse 3 estrelas e meia não era nada mal dado, mas eu penso que não estou preparado para dar 3 estrelas e meia a este filme, precisamente porque... Não estamos preparados, é melhor não... Não avançar. Como assim?
São teorias. O Bernardo põe-se aqui com estas coisas, ele pensa que isto aqui é uma clínica. Eu não sei. Mas como eu estava a dizer, eu vou dar 13 estrelas a este filme porque, mesmo reconhecendo as falhas do filme, obviamente eu tenho que dar uma opinião pessoal e é um bocado como o Diogo diz, que é, muitas vezes tu disseste qualquer coisa do género, eu não gostei assim tanto deste filme, mas este filme é muito bom. Foi mais ou menos assim. E eu concordo plenamente com essa frase. E a questão aqui é, eu, quando dou uma nota, tenho que também fazer um reflexo da minha experiência, naturalmente. E para mim, pegando um pouco naquilo que o Bernardo disse, que penso que tecnicamente falta ao filme, que é esse desconto de meia estrela para as 3,5, mas aliado a esta experiência não ter sido memorável para mim e por não ter sido um dos meus filmes preferidos, que eu penso que normalmente quando tu pões um filme quando dás 13 estrelas e meia, aquele filme tem que ser um filme que tu ponhas numa lista de não direi de top, mas é diferenciador. Eu não consigo. Aliás, eu vi ao filme uma terceira vez. Sim, portanto, para eu estar a dizer isto é porque o filme de facto. E eu não consigo fazer isso, porque de facto eu penso que este filme, pelo menos para mim, atenção, na minha experiência, não convida naturalmente a uma segunda visualização para reviver aquilo que de bom este filme tem, mas não. E não só. E tem a ver também um pouco com aquilo que o Diogo disse, que e tu também, Tiago, que é tão introspectivo nas suas mensagens que às vezes pode parecer que a personagem é passiva. Exatamente. Mas não é. A personagem não é passiva. E quando vejo o filme pela segunda vez, reparas em certos pormenores, como por exemplo a roupa que ela veste. A certo ponto ela, por exemplo, começa a vestir a roupa do marido. E tem a ver com uma cena que acontece antes, que faz sentido ela vestir a roupa do marido na cena a seguir. E são pormenores que se calhar numa primeira visualização escapam. Talvez. Na segunda, há ali muita coisa que não é dita, mas é expressa através de maneirismos, através de pequenos pormenores de característicos da Frances McDormand que imprime na personagem. E é um filme que, acima de tudo, respeita a audiência. Respeita a inteligência da audiência. Não diz nada que não esteja dito no subtexto do filme. Não é óbvio. A exposição que faz é a suficiente para tu conseguires montar um puzzle da vida desta personagem, daquilo que foi, daquilo que está a ser e daquilo que poderá ser no futuro. Sem dúvida. E então eu acho que esse respeito e esse equilíbrio que a cineasta consegue alcançar com os seus atores, neste filme, fazem a diferença. E lá está. Não chega às 4 estrelas mesmo por causa dessa questão do impacto dramático. Porque se não fosse isso, o filme era muito perto de perfeito. Exatamente. E eu vou mesmo concluir, e eu concordo com a generalidade do que tu disseste, e obrigado pelo complemento. Eu acho que este filme, e estou mesmo a terminar, não lhe consigo dar as 13 estrelas e meia, precisamente porque eu acho que a mensagem deste filme sobrepõe-se a tudo o resto. E, por exemplo, não é que eu pense, não é que isso seja necessariamente negativo, mas nós chegamos um pouco ao fim e não é que a personagem pareça passiva, mas nós não conseguimos conhecer, pelo menos na minha opinião, verdadeiramente a personagem, porque a mensagem sobrepõe-se à personagem. E eu penso que quando assim pronto, é a minha opinião, simplesmente. E pronto, 3 estrelas em 4 é a minha nota e pronto. E não significa que no futuro seja diferente, mas neste momento é como eu analiso o filme. É o que é, pronto. Diogo. Eu dou uma estrela. Uma estrela. Dou uma estrela porque reconheço muitas qualidades ao filme, mas não gostei do filme. Pronto. Tiveste tem uma fotografia gira, mas é um soninho. Então, não, é assim, eu vou ser assim. Eu estou muito indeciso entre dar as 3 estrelas e meia ou até mesmo as 4 estrelas. Talvez até dê mesmo as 4 estrelas. Porquê? Dou 4 estrelas de uma forma muito especial, porque também pelo já o que disse na minha intervenção e do que estamos aqui a discutir, desta vez eu reconheço que algumas coisas não estando assim tão bem, acho que a culpa é minha.
acho que a culpa é minha em certas alturas do filme. Penso que não tiveram... Ou, mesmo as coisas funcionando muito bem, a nível poético, a nível de realização, a tal questão da fotografia, essa tal ligação que o filme também imprime com a própria natureza, não é? O lado contemplativo, e tu até tocaste num aspecto importante, Bernardo. Este tipo de filmes ou de realizadores ou realizadoras que tenham esta componente mais contemplativa, e então temos de associar muitas vezes a mensagem ou a chave do filme também nestas poesias de imagem, vamos pôr assim, ou de atitude, ou a falta de palavras, mas com certas expressões, até às vezes faciais, está pormenores como a roupa, como algo num certo sítio, cores, tons com que se fala, atitudes, uns personagens para com os outros, e essas pequenas coisas têm-se ter muito em conta. E o filme aqui cumpre muito bem. Volto a dizer, admito que houve certas alturas em que o filme quase que parece que fica um bocado aborrecido, mas não fica, porque às vezes, se dermos uma segunda oportunidade, só até olharmos para essas situações de outra forma, há alguma riqueza ou alguma justificação nessas ações. E depois, com o evoluir da narrativa, tudo se vai justificando, tudo vai ganhando cada vez mais intensidade. E todo o trabalho feito nesta obra, principalmente pela McDormand, que eu penso que é uma atriz fabulosa, faz com que dê mesmo as 4 estrelas. É um filme, se calhar, tão cedo não irei rever, admito isso, mas acho que merece um lugar no pódio, pelas muitas qualidades que tem, e também por ser algo um bocado diferente do que nós vimos ultimamente, e ter toda essa componente, ou essa riqueza do que é a poesia ou um filme como sendo arte pura, mas também tendo esse lado, como eu já mencionei, mais documental e de crítica para com um sistema norte-americano que tem muitas deficiências. Portanto, está aí os 4-4. Muito bem. Muito bem. Então 3, 3,5 e 4. Temos aqui um espectro Temos aqui uma variável, mas todos recomendamos bastante o filme. Sim, é uma forte recomendação. Vamos discutir agora nos spoilers. Não é? Acho que é melhor. Também se calhar podemos expor algumas situações. Bernardo, faz aí só uma pequena publicidade aqui do Grande Barreto. É isso. É assim, podem ouvir este podcast nas plataformas do costume ou ver no YouTube também. Peço-vos que subscrevam, que deixem o vosso like se estiverem a ver no YouTube, e que acompanhem nos podcasts em formato áudio, se for a vossa preferência. Também deixar-vos com o Patreon do Barreto, www.barrete/Patreon. Patreon.com/Barreto, não é? Sim, exatamente. Patreon/Barreto. Exatamente. Está no link. Na descrição está no link. Está no link. É melhor do que saber de cor. Acompanhem-nos por lá, e têm vários planos que podem subscrever consoante os vossos desejos, e digam-nos coisas, deem-nos feedback, falem connosco, peçam coisas, que filmes. Nós estamos aqui, seja filmes, artigos, seja séries, o que for. Interajam connosco, porque nós estamos aqui a fazer isto com gosto, para vocês, por nós, mas também para dar uma contribuição a toda a gente que gosta de explorar o vasto mundo da arte. E, depois disto, vamos então para spoilers. Bem-vindos de volta. Agora em território spoiler, falar à vontade de Nomadland. Diogo, tu lá há bocado estavas a dizer qualquer coisa relativamente ao facto da personagem se encontrar perdida ainda no final do filme. Queres fazer algum comentário agora sem qualquer tipo de censura? Sim, faço. Pronto, revelo já o final, não é? Ou de certa forma o final, porque ela, portanto, a nossa personagem acaba por voltar para onde tudo começou, a sua antiga casa, não é? Onde tens várias memórias. Portanto, ainda antes da antiga casa, ela visita o seu antigo local de trabalho, que nós percebemos ao longo do filme que ela se orgulhava de trabalhar lá, trabalhava lá com o marido também.
E tu entendes que há aí uma certa nostalgia e algo que nunca ficou muito bem resolvido na vida dela. E é esse voltar às origens, no final da narrativa, que me faz pensar que realmente ela mesmo adotando o estilo de vida nómada, que seja algo em que ela realmente tire um grande prazer ou tenha descoberto essa liberdade, não é? Esse tal, até mesmo conceito de casa, como tu falas, Bernardo, ser algo muito mais relativo, e até numa intervenção que ela tem com a irmã, o que a irmã lhe disse, tu querias estar sempre fora daqui, tu querias ser para a ação, os outros e o que é diferente, portanto uma pessoa queria-se sempre libertar, mesmo juntando isso tudo e ela tendo esse coração selvagem, eu acredito que o que Nomadland nos mostra é uma pessoa que, mesmo estando no estilo de vida nómada, ela está a fugir de algo. Porque quer dizer, ela mesmo tendo esta sede de liberdade, ela tinha uma vida perfeitamente normal antes com o marido. Ou é isso, pelo menos nós entendemos. E portanto, quer dizer, quando tu passas de um estilo de vida o dito normal, não é? Independentemente do que aconteceu, da tal crise de 2008, para... E depois ela ter perdido o marido, para um estilo de vida nómada, acho que tens sempre os dois lados. Portanto, é válido o teu argumento, ou o que vocês disseram, não é? Argumentaram de que ela realmente descobriu em si uma vida nova, ou ela sempre teve aquilo inerente nela própria, mas eu acho que não podemos descartar que também Não, visto como tens toda a uma... razão. Eu penso que ela também tem uma carência e isto de andar sempre de um lado para o outro, portanto, o espaço físico, não é? Esta movimentação constante, eu penso que ela também está a fugir de uma algo. fuga E eu, pelo sentimental menos, também. vejo o filme como uma constante fuga, ou uma constante ansiedade de um passado mal resolvido, ou que ela não consegue esquecer e lhe dói, não é? Porque Sem tu vês dúvida. que ela é Sem uma dúvida. personagem que até mesmo a nível de sorrisos, não é? Ela sorri pouco. Não é? Tem sempre aquele ar um bocado mais pesado, daí também eu associar um Mas bocado às à vezes personagem brinca dela dos também. três cartazes na estrada. Às vezes tem uma personalidade brincalhona com quem tem à vontade. Sim, que é verdade. Que contrasta nesses momentos mais melancólicos. Mas Porque é o uma arma isso filme. também, Bernardo. Ou às vezes também é quando tu vives num constante estado de tensão, em que a certa altura também a tua própria alma, ou o teu corpo, como queiras chamar, acaba por também pedir um certo break. Portanto, calma, vamos descontrair um bocado. Agora que aqui isto até correu bem, ou quando ela encontrava certos sítios, por exemplo, certos acampamentos, lembro-me de um até onde já está mais calor, quando ela já está com aquele vestido branco, num acampamento onde ela limpa as casas bem e tudo. Exato. É lá e notas que é uma fase do filme em que ela está um bocado mais descontraída. Se calhar também por arranjar o trabalho mais facilmente, porque tu notas em certos casos quando ele tem mais dificuldade em arranjar o trabalho ou quando tem algum problema com a carrinha, ela fica uma personagem um bocado mais arrasca ou mais tensa, cinzenta, exatamente. Boa expressão, porque também por norma nesses sítios, alguns deles até nevava, na maioria deles, Sim. nesses sítios há sempre uma vibe um bocado mais dark, mais pesada, não é? Até quando vão ter com ela e dizem, olha, você não pode dormitar aqui, e ela tem que se arrascar, passa frio. Sim, sim. Até nesse aspecto, não é? Portanto, o filme tem muito esta semiótica, daí eu também achar, ou não me arrepender, estou a dar as 4 estrelas, não é? Porque repensando bem as coisas, é muito mais rico do que uma pessoa possa pensar. Se calhar é uma coisa que tu às vezes não captes logo, mas deixando um bocado assentar o pó, Talvez. tu consegues entender estas mensagens do filme e torna-o Talvez. realmente bastante completo. Mas pronto, acho que era muito importante focar isto, concluir o meu raciocínio da primeira parte. Pronto, que este meu contraponto que eu faço a vocês, ou à vossa opinião, é mesmo esta questão de uma carência que nunca desaparece. Porque este lado melancólico custa muito, quer dizer, a tua vida é virada de pernas para o ar e a pessoa que tu mais gostas é tirada, não é? Portanto, é muito sim, complicado. Sim, ainda por cima não tiveram filhos, portanto não havia essa preocupação que a pudesse prender a um determinado sítio, mas lá está, muito por o que a irmã lhe diz quando ela era mais jovem, que já tinha este tal coração selvagem, que foi a expressão que utilizaste bem. Sim. Eu acho que ela sempre foi uma nómada em negação, ou seja, alguém que foi feliz com alguém durante muitos anos, com o seu marido, durante muitos anos, mas que na sua essência sempre teve este desejo de andar por aí e de nunca estar presa a nada.
E é interessante, podemos aqui introduzir a outra personagem, digamos, se calhar mais central, ou aquela personagem que... Cinematograficamente relevante. Falando, sim, porque é ator, pronto, que é ator, o Guy DeForest, que já foi inclusive nomeado para um Oscar de melhor ator a certo ponto. E a Frances McDormand já ganhou 2 e vai conseguir certamente mais uma nomeação aqui com o Nomadland, pelo menos nomeação, pelo menos merecida, acho que seria, sim, não é? Altamente nomeação. Depois ganhar, Oscars, teremos que ver o restante painel. Os Oscars este ano serão só no dia 25 de Abril, não é? Um dia que, pronto, para nós portugueses tem história, mas realmente o espectro, ou o espaço-tempo em que os filmes que podem ser abrangidos é tão grande que até, quer dizer, mesmo para nós, analisar os possíveis nomeados para as diferentes categorias é um exercício muito difícil este ano. Acho que a Academia vai ter aqui um bico de obra para... Mas o Bernardo estava aqui a dizer-me em off que via aqui 6 nomeações e eu acredito plenamente que isso aconteça, pelo menos 6 nomeações para este filme. Pelo menos vai ter 6 nomeações. Pelo menos 6 nomeações. Não se esqueçam deste podcast, está dito aqui o nosso guru. Está aqui. Mas repara, a outra personagem, portanto, este Guy DeForest, tenta, o ator que interpreta a personagem chama-se Guy, também, pelo menos é assim que está acreditado. O Guy. E ele tenta uma aproximação muito clara à Fern. Muito clara. A certo ponto chega-lhe a dizer mesmo que gosta dela, gosta de estar com ela, na presença dela. E mesmo assim, ela, acredito que sentindo relativamente o mesmo, não consegue fixar-se. Não consegue fixar-se muito por causa, provavelmente, do fantasma do marido que lhe pesa de uma forma constante, ainda que o filme, e bem, não nos bata na cabeça com isso. É através de olhares para fotografias. É revelado no momento certo, exatamente. É através de uma conversa, 2 conversas. A magia mas nada... está mesmo aí do filme. É que tu chegas a essas conclusões por outros caminhos que são muito mais intensos, não é? E são muito mais penetrantes e pessoais, que revela um grande desafio e de qualidade para o espectador. É isso, exatamente, essas coisas todas. Exatamente. E é um filme que vale a pena pensar sobre ele, e por isso é que eu vi de novo, porque mesmo assim, porque sentia que faltava alguma coisa. Continuou a faltar, mas reparei em outros pormenores que enriqueceram a experiência, sem dúvida. Mas lá está, essa aproximação dá-se e não é completa. As personagens não encaixam completamente por causa da atitude dela. E é interessante outra questão, que é, eu acho que cinematograficamente este filme conseguimos de certo modo enquadrá-lo no neorrealismo italiano, na medida em que comenta sobre problemas sociais através de uma personagem e mistura a documentação com a realidade, o lado documental com o lado dramático. E a própria inclusão, pensa também é uma das características, Bernardo, da utilização de não atores. Exatamente. Tu pegar numa câmara e sair para a rua e tu tens um grande ator, mas depois a interação ser feita muito também com não atores, que isso também dá uma grande pureza à obra. E muitas vezes no neorrealismo italiano nem atores tinhas, era tudo não atores e eram simplesmente muito bem guiados pelos realizadores. O próprio cinema francês, a Nouvelle Vague, também tem um bocado disso. Mas a questão é que, enquanto que eu, por exemplo, no cinema neorrealista italiano, as personagens estão muito entristecidas pelas circunstâncias, este Nomadland tem um espírito diferente, tem uma atitude diferente. Este Nomadland não quer que nós tenhamos pena dos nómadas, nem deste estilo de vida. E é uma atitude que eu acho muito interessante, e é por isso que tenho alguma relutância em incluir completamente este filme nesse espectro do cinema, nesse movimento, porque certos filmes, como por exemplo The Bicycle Thieves,
Tu tinhas claramente uma personagem que representava problemas do povo da altura, só que tu tinhas uma pena genuína daquela personagem, pelo que ela era forçada a fazer em prol da sua família, para trabalhar. E no Nomadland há um bocadinho a componente da escolha. Claro que existe uma realidade socioeconómica difícil. Há personagens que comentam que não conseguem viver com a pensão, mesmo trabalhando a partir dos 12 anos. E a Fern é uma delas. É uma dessas personagens. Não consegue viver com a pensão que a terceira idade e que os anos de trabalho lhe conferem. Portanto, há aqui um lado de crítica socioeconómico brutal. Só que depois esta componente da jornada da personagem é aquilo que se calhar se coloca em frente desse panorama. E como o filme raramente pede para tu penares esta personagem, faz com que o filme tome uma atitude positiva e uma atitude de esperança e de escolha, de capacidade de escolha. O facto de não estar nesta vida por causa das circunstâncias, mas sim porque eu escolhi, que o diferenciam desse movimento. E achei isso muito interessante também, agora nesta segunda visualização. E não sei se tem alguma coisa a comentar. Queria tecer aqui, queria passar-vos um bocadinho a bola, tendo em conta o que eu disse, ou se quiserem essa parte da crítica socioeconómica ao sistema social norte-americano, penso que é muito positiva, até porque, claro que temos o lado pessoal desta personagem, mas mesmo outros personagens com que ela interage, não é? Outros agentes, são pessoas que são extremamente penalizadas ou foram penalizadas pela crise e pelo próprio sistema, ou a falta de ajuda do sistema norte-americano, não é? E portanto, acho que nesse aspecto funciona muito bem, é muito transparente e uma pessoa não pode negar ou tirar valor a isso mesmo, não é? Porque é como tu dizes, o filme tenta não dar pena ou fazer dos nómadas ou desta personagem específica trazer a pena ou fazer com que o espectador sinta alguma melancolia por esta situação. Não, dá essa tal esperança, dá essa tal atitude de luta, e isso é muito importante e acho que até acaba por funcionar melhor, muito bem visto, mas nunca esquecendo que existe algo muito importante, que é um sistema que não funciona bem, há pessoas que passam muito mal por isso. E isso é algo que é muito importante nesta viagem toda, não é? Porque o filme é uma viagem, é muito importante não esquecer. Portanto, esquecer um bocadinho, sim, o lado pessoal dela e às vezes abrirmos um bocado mais os nossos horizontes e percebermos que há ali também uma crítica adjacente ao próprio sistema norte-americano. Pronto, isso é de louvar também. Era esse o meu apontamento. Um apontamento final. Eu critiquei o lado dramático do filme, mas há um certo momento em que eu literalmente faço isto. Que foi quando o prato se parte. E essa capacidade, e eu acho que mais um par de momentos desses e eu dava 4 estrelas ao filme de olhos fechados, mas tendo em conta que porque resulta tão bem, a cineasta prepara-nos a importância daquele prato para a personagem e faz-nos, é como se tivéssemos uma ternura por um objeto que sabemos que significa algo para alguém. E principalmente neste estilo de vida nómada, minimalista, em que cada peça que está na caravana ou tem a sua função fundamental. Tem a sua função, seja sentimental ou funcional, meramente tanto que ela não funcional. se livra do prato. Não, sim, ou até mesmo da própria caravana, quando o mecânico lhe diz que o melhor, ou que até sai mais barato até é comprar uma caravana parecida, idêntica, mas nova, não é nova ou diferente daquela, e aquela já ter feito a vez dela, e ela diz, não, por todo o trabalho que eu já fiz, todo aquele interior, é a minha casa e tem tudo um significado, não é? Toda aquela personalização que ela fez à máquina, não é? Portanto, aí está, casa, precisamente. Buscar a imaterialidade na materialidade. E só o pormenor do prato, que o prato acontece essa tragédia, não é? Essa pequena tragédia, mesmo depois sendo resolvida,
essa pequena tragédia acontece por uma pessoa que até se aproxima dela ou que há um carinho especial entre eles os dois e sem querer. Portanto, exatamente. A inocência dele, incrível. numa atitude até de ajudar, não é? Exato, Dentro e ajuda, exato. pá, pronto, correu mal. E depois a atuação muito da Frances sim. McDormand naquele momento, que Sai daqui. é super simples. É super simples. Ela simplesmente fica chateada e pede para ele se remover do sítio. Mas a forma como ela o faz tão Até é educada. chateada, mas calma. como tem respeito. Controle, algum sim, controle. sim, mas como tem respeito por quem o fez, é muito prudente ao dizer para ele se remover do sítio. Sim, que ela É uma até o cena ajuda, deliciosa. não é? É uma cena deliciosa, queria Sim. trazê-la à baila, mas não tenho mais nada a dizer. Tiago, remata isto para irmos para as recomendações, pá. Temos aqui coisas boas. Eu achei muito interessante aquilo que o Bernardo disse sobre o lado mais otimista do filme é dado, se calhar, pela face que à primeira vista podia ser a mais pessimista, que são precisamente o lado dos nómadas, aqueles que estão a ser, portanto, genuínos e que, portanto, são os não atores do filme, mas que são, se calhar, os que são, obviamente, os que melhor retratam essa questão. E eu penso que o facto de o filme não se querer adensar no pessimismo, nesse pessimismo e pôr a descoberto mais o otimismo dessa realidade, serve precisamente o quê? Uma de duas coisas. Além da densidade psicológica da personagem ser precisamente enaltecida por aquilo que que o Diogo diz, que é a questão dela estar a viver o seu estado natural de liberdade, mas não conseguir vivê-lo na sua plenitude, precisamente porque tem o seu passado, não direi mal resolvido, mas ali e pelo qual não quer ter uma... Parece que está sempre a tapar um buraco. Sim, exatamente. Está a tapar a ferida com múltiplos pensos rápidos. Exato. Só que depois um bocado isso. Mais uma metáfora das boas destes podcasts, mas de facto é isso. E depois a segunda questão que é não se querer adensar nesse pessimismo daquela realidade e enaltecer o otimismo para servir mais uma vez a mensagem base do filme, que é a questão do lado portanto, do nosso sistema social que não resulta para a maior parte daquelas pessoas. E eu penso que se de certa forma podemos questionar que não é tão realista assim, porque parece que só mostra o lado bom daquela sociedade. Por outro, percebemos que isso é feito com bastante intencionalidade, precisamente para servir a mensagem-chave do filme e para também dar outro protagonismo sentimental à personagem principal. Daí eu achar que o que vocês estavam a discutir até em momentos diferentes se complementou e concordo. Mas pronto, muito da bem. Minha parte, não sei. Penso vamos que podemos então passar para as recomendações. Para os spoilers, não, para as recomendações. Eu ainda quero falar mais deste filme. Este filme ainda vai ser muito, muito falado. Vai ser muito falado. Os spoilers agora é as recomendações. Vamos spoiler as nossas recomendações. Spoiler as recomendações. Mas sim, e aproveito o ponto final, só para acabar, Bernardo, o ponto final é mesmo esse. Acho que este filme merece ser visto também. Acho que é rico para também a própria discussão, para as diferentes abordagens que as pessoas, ou quem nos é próximo e que tenha visto o filme, possam ter. Acho que é muito interessante, principalmente para quem vive nos Estados Unidos. E olha, aí está, acho que vai dar que falar nos Oscars. Vejam, sem dúvida uma recomendação, mesmo tendo nós tendo 3 notas diferentes, portanto 3, 3,5 e 4, mas penso que todos concordamos que é um must-see. Um must-see. É um dos melhores filmes do ano, isso sem dúvida, não é? Então, Bernardo, o que é que tu recomendas? Pai, estou aqui curioso, meu. Eu recomendo, desta vez, um álbum de música. Álbum musical. Desta vez vai um álbum de música. Este menino, chamado Rust in Peace. Os Megadeth. Um álbum de 1990, se bem que esta é a versão remasterizada, que eu na verdade não aconselho.
aconselho mais a versão de 1990, mas eu ainda tenho que conseguir encontrar aí o álbum que já não se comercializa. Bom ouvido, digo-te já. Não, é a versão do... Não, nota-se claramente, porque o que é que se passa? Os Megadeth tentam fazer melhorias em determinadas canções e só ficam piores. Enquanto que, por exemplo, a primeira e a segunda, que são dois clássicos, a Holy Wars e a Hangar 18, são dois grandes clássicos dos Megadeth, ficam melhores neste álbum, praticamente todas as outras pioram. Seja por alteração nas vozes, porque é assim, eles basicamente quando remasterizaram este álbum não tinham os recordings originais, então tiveram que regravar e ficou pior. Então, a ouvir este álbum, podem ouvir as duas versões, é ótimo igual, mas a ouvir uma vez será apenas a versão original de 1990. Mas porquê este álbum? Porquê é que recomendo este álbum? Porque em termos de trabalho de guitarra, é qualquer coisa de magistral. É um álbum que é bem tocado do início ao fim, mas que tem uma energia tremenda, característica dos Megadeth, uma energia que eles dificilmente iam conseguir replicar na banda. É, na minha opinião, o melhor álbum deles, e isto não é nada controverso, muita gente diz o mesmo, e eles agora com o álbum mais recente, o Dystopia, também estiveram muito bem, mas têm tido um ou outro ponto mais fraco, como por exemplo o Risk, não foi tão bem conseguido, mas este álbum é, por exemplo, da era do Countdown to Destruction, que também é outro bom álbum deles, mas este, em termos de puro thrash metal, é qualquer coisa de extraordinário. Provavelmente dos melhores álbuns de thrash metal que vocês podem ouvir. Volto a mostrar grandes clássicos neste álbum, e já sabem, versão de 1990, por favor. Esta é de 2004. É o que é. Não se comercializa mais a de 1990. Tem que arranjar aí numa Amazon ou num eBay. Uma feira. Vida. Uma feira. Não, é verdade, é verdade. Quando o vir, é certo que o vou pegar. Portanto, é esta a minha recomendação. Diogo, o que é que tu recomendas? Sou eu que me sigo? Muito bem. Se é que já tem. Que sigo? Já tem, eu acho que ele já tem. Está ali ao lado, não é? É pesada. Esta recomendação também é de música. Eu até me vou afastar um bocado a ver se... Tu vais para um vinil. Aí estão eles. The Stooges. The Stooges. E com... Olhem o Iggy Pop. Iggy Pop, malta. É verdade. Eu recomendo o The Stooges, portanto o homónimo da banda. É o primeiro álbum, de 1969. Tem grandes clássicos. Mesmo para quem ainda não tenha explorado muito os The Stooges. Tem músicas como o 1969 ou a mais conhecida de todas até, I Wanna Be Your Dog. Mas outras músicas espetaculares como No Fun ou até Not Right ou A Little Doll. Epá, não é punk, ainda não é punk, ainda estávamos em 69, mas é os inícios. Os The Stooges sempre se caracterizaram por ser um rock um bocado mais rápido e agressivo, principalmente depois no segundo álbum, o Funhouse, que já vem para 1970, até conseguem isso de uma forma ainda mais magistral. Mas este aqui penso também ser obrigatório, porque mesmo dentro, portanto, de 1969, em plena revolução hippie, com muito ácido, com muito rock progressivo, portanto, coisas mais, aí está, pensavam-se muito, e os The Stooges eram bem pés na terra, não havia grandes produções, era um palco onde havia uma guitarra elétrica, um baixo, um baterista e um Iggy Pop selvagem, muito selvagem em palco, e é energia pura, e sem dúvida a não perder. Deixo-vos só com esta imagem bonita por dentro. Muito portanto, bem. É excelente poder ter câmara para mostrar estas relíquias. O vinil é uma coisa espetacular. E então, malta, já sabem, 1969 dos The Stooges, o álbum The Stooges. Tiago. Ora bem, fala-nos de coisas. Não vou conseguir estar a vosso nível quanto ao nível de musicalidade, mas eu penso que, cinematograficamente falando, este é um filme que merece ser enaltecido, e falo do terminal do aeroporto. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, mas de facto esta
esta produção de 2004 é uma produção muito engraçada, penso eu, e bastante completa, muito sinceramente. Penso que, além de ser realizada... Exatamente. Porque ele fica preso, não é? Exatamente. Já. E realizada pelo Steven Spielberg. E penso que este filme é muito interessante. Sim. Okay. E eu penso que este filme foi uma agradável surpresa, porque eu, quando me preparava para o ver, eu vi Steven Spielberg, Terminal do Aeroporto, e eu pensei, o que é que se vai passar aqui? Mas, de facto, o Tom Hanks consegue ter uma das melhores interpretações, na minha opinião, que ele já teve. Não digo a melhor, mas uma das melhores. E eu penso que este filme consegue dar-nos um lado muito completo, porque consegue, num espaço fechado, porque a dado momento não, desde o início a personagem tem que estar retida no terminal do aeroporto por determinadas razões. Naquele espaço acontece um bocado de tudo, desde drama, de romance, de mistério, e tem uma vertente de comédia que eu penso que assenta bastante bem portanto, ao ator Tom Hanks, que é um ator extremamente versátil e que consegue ter aqui um papel... eu achei muito interessante, sinceramente, e fica uma recomendação para quem se vê privado de viajar, para sentir um bocadinho o cheirinho daquela espera interminável pelo voo. Aí é uma grande espera, digo-te já. Ele bem queria viajar, mas não foi fácil. Mas pronto, fica aqui a minha recomendação. Muito bem. 3 sugestões de qualidade. A fechar mais um podcast de qualidade. Vejam Nomadland, vejam The Rider. Reforço. Um dos melhores filmes do século XXI. Chloe Zhao. Pessoal, até para a semana para mais um grande filme. Ou não, Diogo. ou que se vê. Primeiro, porque a arte somos nós. E em segundo, nunca se esqueçam. I'll be back.